Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. E versículo 29. Gênesis 25. E versículo 29. Vai falar assim. Gênesis 25, 29. Diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. Pode passar. Amém? E pediu-lhe: Jacó, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Pode passar. Respondeu-lhe Jacó: Esaú, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse-lhe Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro, Esaú. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Repita assim comigo: o seu direito de filho mais velho. O seu direito de primogenitura. Me abençoe. Libera palavras de bênção sobre a minha vida. Eu recebo, Senhor. Eu recebo, meu Deus. Sim, Deus. Por favor, atende, Senhor, a oração do teu povo em meu favor agora. Amém. Eu preciso que o Senhor atenda a oração da tua igreja em meu favor. Eu recebo, Deus, toda a bênção liberada sobre a minha vida nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, primeiro eu quero dizer que é gostoso receber a oração da igreja. A gente sente assim que a gente não está só. A gente sente que tem um povo que está intercedendo, deliberando bênção sobre a nossa vida. Isso é gostoso. Amém? Queridos, eu quero falar para vocês hoje a respeito de dois homens. Jacó e Esaú, irmãos gêmeos. A gente sabe que não é fácil conviver, não é isso? Com vários irmãos dentro de casa, porque cada um tem sua peculiaridade, cada um tem o seu caráter, cada um tem os seus costumes. E aí, quando se convive no mesmo ambiente, todos têm que saber ali dividir o espaço, todos ali têm que conviver na política da boa vizinhança, um respeitando o espaço do outro, não é verdade? Imagine gêmeos, e imagine na situação que Esaú e Jacó nasceram, né? Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Menino bom, né? Ele nasceu puxando o calcanhar de Esaú. E lembra-se muito a história, a música, né? Jacó segurou o anjo e não deixou sair. Então já percebe-se que Jacó tem essa peculiaridade, esse jeitinho aí de segurar o calcanhar de alguém. E ele segurou o calcanhar, né, do seu irmão. Depois foi segurar o anjo e teve lá a sua coxa marcada, né? E conta-se a Bíblia, em Gênesis 25, do 27 ao 34, que Rebeca, juntamente com Isaac e seus pais, eles tinham um sentimento dividido. Isaac amava mais Esaú, porque Esaú tinha uma característica do homem de campo, o homem de caça.
O homem que estava sempre trazendo algo para dentro de casa. O homem que quando saía para caçar, ele não voltava com a mão vazia, ele sempre voltava com alguma coisa na mão. E o pai de Esaú é chamado a atenção por essa característica dele. E aí diz a Bíblia que Isaac amava mais a Esaú. Do outro lado, Rebeca tinha um xodó maior por Jacó. E amados, eu sou mãe, eu não tenho 2 filhos, eu tenho um. E eu imagino o quanto é difícil dividir o amor. E eu imagino o quanto é difícil, porque a Bíblia diz que Isaac amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. E eu imagino que entre esses 2 irmãos deveria existir algum clima de ciúme, né? Porque no nosso dia, na nossa história, no pleno século 21, a gente vive e a gente está lidando todos os dias com uma crise chamada ciúme. Seja em casa com os filhos, com os pais, seja na rua com os amigos, seja na igreja entre irmãos, nós somos desafiados a lidar com esse nome ciúme. E o ciúme, ele se maqueia muito, porque o ciúme, ele é muitas vezes maquiado como algo de senso de justiça. E, na verdade, no fundo, é um sentimento de ciúme. E existia essa atmosfera entre esses 2 irmãos, né? Existia esse comportamento entre eles. E, infelizmente, parece que Isaac e Rebeca não colaboravam muito, porque sempre estava cada um admirando mais a sua parte preferida entre eles. Mas claro, como pais, eles amavam de maneira incondicional os seus filhos. No versículo 29 ele vai dizer assim, olha, Jacó começou a preparar ali a comidinha, tinha uma habilidade, gostava de cozinhar. Qual? O que é que você está preparando aí? E ele faz, rapaz, eu estou preparando um guisadinho aqui para a gente comer. E ele, cansado da sua caça, olha para Jacó e diz assim, me dá um pouco. Eu quero comer um pouquinho desse guisado aí. Jacó, ele tinha uma pegada maliciosa. Lembra que eu falei que o ciúme muitas vezes é maquiado pelo senso de justiça? Entende? Jacó, ele tinha uma pegada. Na cabeça de Jacó, ele tinha que ser o cara que tinha que herdar. E o que acontece? Esaú olha para Jacó e diz assim, Jacó, eu fui caçar, cheguei cansado, eu vou te passar o meu direito de filho mais velho. Filho mais velho. Interessante que o filho mais velho não é porque um nasceu no dia, outro no dia, não, irmãos. Eles eram gêmeos. Um nasceu primeiro. Esaú nasceu por questão de segundos ou minutos. Jacó vai em seguida segurando. Ei, vem cá. Ei, vem cá. E sabe o que é interessante, amados, em meio a tudo isso? Que quando Esaú responde ao pedido de Jacó, passando o direito dele de filho mais velho, dizendo assim, estou perto de morrer, eu já estou cansado. Então, para que vai me servir o direito de filho mais velho? Então, pode ficar para você. Jacó, muito esperto, ele faz assim, primeiro você jure. Eu quero que você jure que vai me dar o seu direito. Depois eu dou de comer a você. Irmãos, quem queria ter um irmão desse? Que irmão bom, né? Que irmão bom. Me venda logo o seu direito. Me dê o seu direito de filho mais velho. E aí, Esaú, ele não teve para onde, disse assim, estou cansado mesmo. Então, no versículo 33, Esaú, quando atende a pedida de Jacó, jure-me primeiro. Então, ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho para o caçula Jacó.
Interessante que por um prato de lentilha, Esaú vendeu o seu direito. Por um prato de lentilha, Esaú perdeu o que era de direito seu, garantido pelo seu pai, Isaque. E o que me chama a atenção, amados, é que quando a gente vai analisar um pouco as características de Esaú e Jacó, a gente vê dois homens habilidosos, cada um com seus talentos, cada um com o seu chamado. Deus se revelou para Rebeca e disse: olha, Rebeca, dentro da sua barriga, essa agonia todinha que você está sentindo aí, esse levanta, a Bíblia diz que Rebeca sentia dentro do seu ventre aquela guerra, aquela coisa que parecia que tem dois bebês lutando ringue ali dentro, boxe ali dentro. E Deus fala assim: Rebeca, fica tranquila, são duas nações aí. Um será maior que o outro. São duas nações que você está prestes a dar à luz. Cada um tinha sua característica, cada um tinha o seu chamado. Os dois eram importantes, cada um tinha o seu lugar garantido por Deus e pelo Pai, porque eram nações diferentes. Só que um era mais esperto do que o outro. E graças a Deus, na igreja não tem isso. Não existe ninguém mais esperto que ninguém. Todos são iguais, amém? Isso é um sonho, não é? Profetiza a igreja em nome de Jesus. Não tem, amém? Então, o que a gente fica aqui pensando é que um homem garantido pelo seu pai chega e vem do seu lugar. Um pai, quando dá algo para o filho, muito caro, algo que lhe custe muito, normalmente o pai vai dizer assim: filho, tenha cuidado para não quebrar. Não é assim? Porque o pai sabe o que lhe custou. Filho, tenha cuidado para não perder. Ou seja, guarde direitinho. Preserve esse presente que eu estou lhe dando. Cultive, dê valor. Esaú não deu. Esaú era um homem muito ocupado. Era um homem que estava o tempo todo ocupado, o tempo todo trabalhando, o tempo todo caçando. E aí, pelo seu cansaço, ele passa para o seu irmão o seu direito de filho mais velho. Ah, amados, qual é a lição que nós tiramos com isso? É que homens cansados negociam valores. Homens cansados, mulheres cansadas, elas passam o seu direito para alguém. Ela abre mão do seu direito para alguém. Porque o cansaço nos deixa em estado de pessoas insuportáveis. No sentido de que o cansaço deixa a gente intolerantes. O cansaço deixa a gente sem raciocinar. O cansaço, ele nos toma de sobremaneira que a gente só quer uma coisa, a gente só quer descansar. E a pior fase, irmãos, de se fechar qualquer negócio, ou de aceitar qualquer proposta, ou fazer qualquer proposta, a pior fase de fazer tudo isso é quando se está cansado. Não se faz proposta, não se fecha negócio, não se faz nada quando estamos extremamente cansados. Porque o cansaço vai porque a gente negocia alguma coisa. Porque tudo que a gente quer é descansar. E interessante que homens e mulheres, quando estão cansados, não raciocinam. Porque o cansaço tira você de um ambiente de refrigério. O cansaço tira você de um ambiente agradável, de um ambiente bom. E transforma esse ambiente bom para você num ambiente de mau humor. Num ambiente ruim, desagradável. Por mais que seja bom aquele lugar, porque você está tão cansado que não está legal. E esse lugar, às vezes, até dentro de casa. Porque estamos cansados emocionalmente. Estamos cansados mentalmente. Estamos com o coração tão cansados, carregando coisas, sentimentos, que não é brotado pelo Divino Espírito Santo, mas são coisas que a gente foi pegando e acumulando dentro de nós.
E essas coisas que a gente vai acumulando e pegando e guardando dentro de nós, vai nos deixando cansados. E você diz assim, pastora, e o que é uma dessas coisas que pode nos deixar cansados? São muitas coisas. Tem pessoas que chegam e derramam dentro do nosso coração palavras de maldição, palavras de insucesso, palavras de, como o pastor falou no primeiro culto, palavras de diminuição. E quando menos se espera, estamos andando, se comportando, falando e agindo como pessoas derrotadas, como pessoas cansadas. E que muitas das vezes, para termos um refrigério, a gente tem que sair, a gente tem que ir para a rua, andar, espairecer a mente. E quando menos espera, até a rua é ruim. Não é assim? No fundo, nada e nem ninguém vai conseguir dar o descanso que você precisa. Porque esse descanso está em Jesus. Esse descanso está em Cristo. Ele falou assim, olha, troquem comigo o fardo de vocês. Vocês estão com esse fardo pesado porque vocês querem. Vocês estão com esse fardo aí, vocês estão cansando com esse peso sobre vocês porque você não atentou para a troca que eu quis fazer com você. O meu é leve, o meu é suave. Então, se você topar o desafio de trocar, você vai ver que você vai conseguir descansar. Jesus falou isso. E interessante que quando nós não temos como desfrutar de algo bom por conta do cansaço, por conta da nossa carne que geme de cansaço, por conta da nossa mente que geme de cansaço, nada mais funciona. O ambiente familiar não funciona, o ambiente no trabalho não funciona, o ambiente de relacionamentos não funciona, nada funciona. Porque um ser humano cansado, esgotado, ele pode agir, falar, pensar, se comportar de maneira que não venha a ser tão legal. Quem aqui já teve uma conversa com alguém com a mente cansada e no final da história deu tudo errado? O que era para ser uma bênção no final da conversa, no final foi um turbilhão e gerou até uma inimizade. Não é assim? Eu já passei por isso. E não faz tempo, não. Foi um dia desse. Um período de pandemia. E esse período de pandemia, eu acredito que deixou muita gente assim, não é verdade? A conversa era para ser uma bênção, mas porque a mente estava cansada, porque o coração estava cansado. O que é que gerou? Um estresse. Gerou um comportamento ruim em quem estava cansado, que foi a minha pessoa no momento. Amados, homens e mulheres cansadas não pensam bem. Não conseguem raciocinar bem. Homens e mulheres cansados vendem o seu direito de primogenitura só por causa do cansaço. E deixa eu dizer uma coisa, muita gente já vendeu, muita gente já passou seu direito para outros por causa do cansaço. Porque não reconheceu o seu limite. Porque não reconheceu que precisava frear. Porque não deu descanso para sua mente e para o seu coração. E passou o seu direito para outros. E ficaram para trás. Nós precisamos trazer à memória, nós precisamos lembrar que o próprio Jesus Cristo descansou quando estava cansado.
O próprio Jesus Cristo teve que ir para as margens dos rios, chegar nos barcos, à distância do povo e tentar descansar. Amados, será que você está prestes a negociar o seu direito com alguém ou com algo porque você está muito cansado ou cansada? Será que você está prestes a abrir mão do seu direito porque você está cansada ou cansado e não aguenta mais as pressões que estão sobre você? Sabe, amados, o ser humano, quanto mais ele é pressionado, o crente, quanto mais sofre pressão, isso deve gerar nele vida, vida e não morte. Quanto mais pressão, mais bom crente ali vai sair. Caldo de cana. A cana, quando ela vai passando no motorzinho, ela vai o quê? Sendo espremida. E o que que vai saindo ali? O caldo. E quanto mais o homem ali passa a cana no motor, vai saindo o caldo. E a gente olha para a cana e fala, meu Deus, ele não está vendo que não sai mais nada daí, aí ele vai um pouquinho. É assim ou não é? E ele vai passando a cana. E a gente olha e dá vontade de dizer assim, tá bom, moço, coitado da cana. Não sai mais nada daí, não. E ele vai passando. E quanto mais a gente pensa que daquela cana não vai sair caldo, é que sai caldo. Você sabe o que significa isso? Que quanto mais pressão, quanto mais lhe amassam, você deve dar resultado. Quanto mais lhe amassam, quanto mais lhe pressionam, o seu cansaço não pode impedir você de produzir aquele caldo. E o caldo que eu falo aqui, a igreja sabe, não sabe? Amados, não deixe que as pressões e o cansaço... Não tem aquele ditado assim, eu estou cansado, eu já não aguento mais esse mesmo assunto. Às vezes a gente não cai nessa situação, a gente não cai nesse desespero, eu não aguento mais essa conversa. Deixa eu lhe dizer, esse cansaço não pode impedir de você produzir o caldo. Você precisa continuar produzindo. Amados, as pressões nos aprimoram, as pressões nos ensinam, as pressões nos capacitam, as pressões nos colocam em lugares que quem não aguenta a pressão, quem corre da pressão, nunca vai alcançar. Só quem passa pela pressão vai chegar onde tem que chegar. E quando vir alguém dizendo assim, olha, você está cansado, você está cansada. Dê um tempo, pare um pouquinho. Você vai dizer, não, porque o meu corpo, a minha carne, treme, cansa, geme. Eu posso estar cansado e acabado exteriormente, mas dentro de mim flui rios, 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 rios. Dentro de mim flui rios, rios. E eu não consigo parar, porque eu não consigo parar, porque dentro de mim flui rios de águas vivas que me renova, que me lava, que me limpa, que me purifica, que coloca-me no estágio que eu, humanamente falando, não tenho condição de alcançar, mas Cristo me coloca lá. Aleluia! Você está entendendo o que eu quero falar? Por isso não são as pressões da sua casa, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Não são as pressões do seu chefe. Não são as pressões dos seus amigos que pode fazer com que você enxergue o seu cansaço. Tinha dias que quando eu estava a reforma aqui do templo, eu chegava para o pastor Jonathan e dizia assim, pastor, você tem que descansar. Eu estou falando com você agora como sua ovelha. E quando ele ia dormir, eu senti o corpo dele fazer assim, ó, como se ele fosse pular da cama. E eu imagino, irmãos, que ele não era o único.
Estou errada, irmão Wilson? Eu imagino que ele, juntamente com o irmão Wilson, juntamente com o irmão Ailton, todos que colocaram aqui a mão nesse arado, dava supapos de suas camas. E eu imagino que a sua carne, que a sua mente dizia para eles assim: você tem que descansar. Eu imagino que as pressões diziam assim: você tem que parar um pouquinho, você precisa se recompor. Você está cansado. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus renovava esses homens de maneira sobrenatural. Porque eles deitavam cansados e levantavam dizendo: eu estou cansado. E quando chegava aqui, começava a trabalhar. E quando você chegava para visitar a obra, e como você olhava, estavam esses homens pendurados, com um sorriso no rosto, dizendo: a paz, irmã. Eu sabia que eles estavam cansados. Eu sabia. Mas quanto mais eram pressionados, eles davam ali o melhor deles. Eu quero dizer para você, amados, as pressões quando vêm para querer fazer com que a gente desista, isso significa que a gente deve prosseguir. E quando eu digo prosseguir, amados, muitas vezes a gente vai ter que morrer para nós. Porque a nossa carne vai dizer: eu não tenho condições, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho estrutura. A nossa mente vai querer nos convencer de que somos incapazes. Mas você vai lembrar que são essas pressões que vai levar você para lugares mais altos. São essas pressões, quando você passar por ela, vai levar você para estágios que você não poderia alcançar se você primeiro não fosse pressionado. Essas pressões vai colocar você em lugares mais altos, que se você não passar por elas antes, você não poderá primeiro passar e estar em lugares mais altos. Amados, deixa eu lhe dizer uma coisa. A nossa alma, ela é um despertador em nós. A nossa alma, quem tem aqui despertador para acordar de manhã? Graças a Deus eu não tenho isso. Louvado seja Deus. Olha, eu digo para o meu marido assim: olha, pelo amor de Deus, quando o teu despertador tocar, atende logo esse negócio. E não tem como ele se atrasar, irmãos, porque quando toca, ele dá aquele pulo da cama e digo: não acorda Caleb. Eu já acordo olhando assim para ele: não acorda Caleb. E ele pula, desliga o despertador. A nossa alma, ela faz isso conosco. Só que é de forma negativa. Sabe por quê? Porque quando algo está ruim, que está nos incomodando, a nossa alma começa a despertar os nossos sensores. A nossa alma começa a dizer assim: ei, tá ruim. Olha, é melhor tu resolver esse negócio aí e dar atrás. Dá um pé atrás. Olha, é melhor tu desistir. A alma sempre quer mostrar a situação, mesmo a gente na nossa razão, de forma negativa. Mas quem anda no Espírito, que é pressionado, pressionado, ele vai ser pressionado, ele vai passar pela pressão, ele vai dar o resultado que o Senhor quer na vida dele, ele vai corresponder o que Deus quer na vida dele. A alma dele vai dar razões para desistir. Ele vai dizer assim: aquieta minha alma, fica quietinha aí. Aquiete-se minha alma, porque o Senhor tem feito muito bem para você. Irmãos, nós precisamos todos os dias dizer isso para nossa alma. Quando as pressões vêm, querer nos desafiar, nos tirar do lugar de direito. Quando os convites começar a fluir para nos tirar do lugar de direito. Quando o cozinhado, quando a comida nos convidar, não vá porque você está com fome. Porque quando a gente está com fome, a gente dilata o estômago. Aquela fome desesperadora. Já passei por isso, muito. Em nome de Jesus eu não vou passar mais. Amém? Controle.
controle. E diga assim, calma, essa comida aí vai me custar o quê? Porque Esaú voltou do campo cansado, tinha trabalhado, trouxe a caça. O cheirinho do alimento estava lá super agradável, Masterchef Valdemir. E Esaú chegou e fez, ô Jacó, me dá um pouquinho aí do seu guisado. Jacó olhou para ele. Se eu tivesse um irmão desse, irmãos, sei não o que eu fazia com ele não. E disse, tá bom, me passa teu direito de primogenitura, que eu te dou. E por causa de um cansaço, por causa de um homem que não refletiu, que se deixou levar pela sua necessidade humana, que se deixou levar pela sua fome, ele passou para o seu irmão o que era direito dele. Eu conheço pessoas assim. E com certeza você conhece pessoas assim. Que não suportaram. Que não suportaram as pressões. A pressão de Esaú foi a fome e o cansaço. Por isso Esaú não conseguiu assumir e desfrutar o lugar que era de direito dele. Eu estou falando para você, direito. A pressão de Esaú foi a sua necessidade, o seu cansaço. E por isso ele passou para o seu irmão o seu direito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado. O que tem sido tão forte na sua vida? O que tem pressionado você de maneira tão que você está prestes a chutar o pau da barraca? O que tem deixado você tão pressionado, tão pressionada? A pressão está tão grande que você não consegue, parece que vai se romper a corda. Amados, enquanto não rompeu, continua. Porque quem está sustentando essa corda é Deus. É Deus. Ele é comigo, Ele é com você. O cansaço de Esaú levou ele a negociar o seu direito. Cuidado para que você, quando estiver cansado, você não cometa o erro de Esaú, de negociar o valor, de negociar o direito, de negociar aquilo que estava reservado e garantido pelo seu pai para a sua vida. Cuidado para você não abrir mão daquilo que Deus reservou para você. Quando você se sentir pressionado, quando você se sentir pressionada, continue a dar resultados. Não olhe para trás. Não pare no meio do caminho. Não passe o seu direito para ninguém. Não dê o seu direito para ninguém. Continue assumindo o seu lugar. Continue ali segurando o seu direito com propriedade. Continue ali com o seu direito garantido por papai. Não abra mão por causa do seu cansaço. Pessoas cansadas negociam. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Pessoas cansadas muitas das vezes, porque trabalhou muito, porque deu o seu melhor em alguma situação, na obra, na igreja, em casa, na família, aos amigos. Cansaram. E esse cansaço, ela terminou passando para alguém. E não assumindo mais o seu lugar. Então eu quero, nessa noite, desafiar você a você não atender às pressões
que estão lhe cansando. Eu quero desafiar você nessa noite a dizer assim: eu vou morrer para mim mesmo. Eu não vou atender às pressões que eu estou sofrendo. Eu não vou recuar, eu não vou dar para trás. Eu não vou dar ouvidos às pressões que estão querendo me parar. Mas eu continuarei dando o resultado ao qual eu fui chamado e ao qual eu fui chamada para dar. E esse resultado, queridos, não é só na igreja, não. Esse resultado é na sua casa. Esse resultado é com seus pais. Você foi chamado para dar resultados. Filhos foram chamados para dar resultados. Os pais foram chamados para dar resultados. A família foi algo instituído por Deus. É um plano original de Deus na vida da sua igreja. Continue dando resultados, ainda que as pressões estejam lhe esmagando. Ainda que as pressões façam sua carne doer, mas todos os dias você vai dizer assim: eu não estou sentindo nada, porque quem está em Cristo já morreu. Não é assim? Não é assim? Eis que já não vivo mais, mas quem vive em mim? Então não está doendo. E se doer, é porque precisa morrer. Amém? Se tiver doendo, você diz assim: opa, hoje eu preciso morrer. 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 Às vezes eu estou em casa estressada, agoniada por conta de qualquer situação adversa, porque eu sou como você, eu tenho problemas todos os dias. Eu enfrento os desafios todos os dias, como eu e você. Todos nós aqui somos humanos. E os desafios chegam às nossas casas. E às vezes eu estou agoniada, estressada, mal-humorada, chateada. E às vezes eu olho para o pastor e digo assim: não olha para mim, não. Ele fala: não estou olhando para tu, estou olhando para a televisão. Porque quando a gente está cansado, mal-humorado, a gente fica assim. A gente acha que tudo e todos estão conspirando contra nós. Deixa eu lhe dizer uma coisa, amados. Continue produzindo. Se é um sonho que Deus colocou no seu coração, esse sonho não tem que ser parado por causa do seu cansaço. Se Deus colocou um projeto no seu coração, esse projeto não pode ser parado por causa do seu cansaço, porque você está sofrendo pressões. Se é um projeto impossível aos seus olhos, continue. Continue. Deixa eu lhe dizer uma coisa: tem pessoas que sonham, tem pessoas que almejam, não é com coisas grandiosas não, às vezes é uma coisa simples, mas que as pressões são tão grandes que parece que é impossível. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não é impossível. Não é impossível. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Continue dando resultados. Se Deus chamou você para dar resultados, seja em qualquer área da sua vida, na sua vida familiar, deixa eu lhe dizer uma coisa, homens. Deus derramou sobre vocês uma unção. E essa unção que Deus derramou sobre a vida de vocês é a unção do sacerdócio, onde você é o pastor da sua casa. Onde você olha, se você diz assim: eu não vejo que ninguém me respeita dentro dessa casa, parece que eu não tenho autoridade. Você tem autoridade. Queiram assumir ou não, você tem autoridade. Porque Deus lhe deu. E a autoridade que Deus deu a você cessa. Nem que seja de joelhos dizendo: Deus, Deus faz. Eu não vou ceder às pressões. Eu não vou ceder às pressões. Mas eu sei que tu vai me elevar, Senhor, a lugares altos. Está doendo, minha carne geme, minha mente está cansada. Mas eu sei que o Senhor vai me colocar em lugares altos. Amém, irmãos? Mas para isso você precisa todos os dias a viver no Espírito. Porque se você viver na alma, sua alma vai sinalizar todos os dias dizendo que você não vai suportar.
Se você viver na alma, todos os dias sua alma vai sinalizar, sendo o seu despertador dizendo, você não vai conseguir. Você não vai se conseguir. E todos os dias você vai ter que dizer para sua alma, aquiete-se minha alma dentro de mim. Porque o Senhor tem feito bem a você. Não viva segundo o que você está vendo. Viva segundo o que Deus já reservou e já fez por você. Eu vejo essa igreja toda cheia para a glória de Deus. Amém. Pecadores arrependidos. Pecadores entrando por aquela porta, dizendo, Senhor, eu preciso que o Senhor perdoe os meus pecados. Passando por aquela porta, dizendo, Senhor, eu já vivi muito tempo segundo o que eu penso, segundo o que eu quero. Passando por aquela porta e dizendo assim, Senhor, eu já vivi, Pai, tudo que tinha que viver nesse mundo. Eu já procurei prazeres que esse mundo proporcionou para mim, mas eu me convenci que o meu lugar já estava reservado por ti. E agora eu quero convidar você a ser pressionado, não mais pelo mundo. Eu quero convidar você agora a ser pressionado e pressionada, não segundo as coisas desse mundo, mas eu quero convidar você a ser pressionado por uma causa, por um propósito, por um chamado atendido. Onde você vai passar pelas pressões e você vai dizer assim, eu aguento. Eu aguento. Porque maior o que está em mim do que o que vive neste mundo. Ah, queridos. Existe alguém aqui que não se rendeu ainda. E que quer atender esse chamado. E que quer confessar Jesus como seu Salvador. Que já entendeu que quando você escreveu sua história, deu tudo errado. Mas hoje ele quer escrever sua história e dizer assim, ei, daqui para frente é comigo. Enquanto você estiver com suas mãos estendidas, trabalhando, tentando fazer, tentando dar certo, eu vou cruzar os meus braços. Agora, quando você cruzar os seus braços, é eu que vou fazer por você. Quando você cruzar os seus braços e se render, sou eu que vou à sua frente. Sou eu que vou realizar. Existe alguém aqui que quer se render a esse chamado hoje? Você quer, minha filha? Venha. Venha. Existe mais alguém aqui que não confessou Jesus e está dizendo assim, eu quero. Olha, a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, lá no céu está tendo festa. Os anjos estão cantando, os anjos estão glorificando e o nome do Senhor está sendo exaltado. Existe mais alguém aqui?